Olá galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então porque o meu vídeo foi cortado no meio, eu já estava quase no final da gravação, o vídeo foi cortado ao meio, e hoje eu gostaria então de comentar com vocês um pouco desse livro que foi lançado em 2018, repetindo, o autor é Clóvis de Barros Filho, Oswaldo Giacoia, que é um especialista em Foucault, Viviane Mosé, que é uma especialista em Nietzsche, Eduardo Larroque, né, que foi ministra da Fazenda, estudante e professora, doutora em Economia pela PUC-Rio, foi secretária da Fazenda da cidade do Rio de Janeiro de 2009 a 2012. Esse livro que diz Política, Nós Também Sabemos o que Fazer, lançado em 2018 pela editora Vozes Nobilis. Então, primeiramente, eu gostaria de comentar o primeiro capítulo que o Clóvis de Barros apresenta para a gente com o seguinte tema, com o seguinte subtítulo, o que é política, ok? Então, o que é política? O Clóvis de Barros ele traz para a gente, ele diz o seguinte: política é uma palavra com N significados. Ela pode ser uma competência política, estratégia política, exercício de poder, ela pode ser uma bandeira política, pode ser um bem político, pode ser uma profissão político, enfim, pode ser uma série de coisas. Política é uma palavra com N significados. Política é uma palavra com N significados. A gente poderia recorrer à ideia da Grécia Antiga, de polis, organização da polis e tal, mas em suma, política hoje é uma palavra com uma gama de conotações, né? Então, o político, por exemplo, ele vai dizer os vários interesses a respeito da política que há. Por exemplo, o político luta para falar que ele não fala em nome dele mesmo, que ele não fala em nome da sua individualidade, mas que ele fala em nome de um coletivo. Eu não estou falando em meu nome, eu estou falando pela nação brasileira. Eu não estou falando em meu nome, eu estou falando pela família brasileira. Eu não estou falando pelo meu nome, eu estou falando pelas minorias brasileiras. Eu não estou falando pelo meu nome, estou falando por um determinado grupo, por uma determinada espécie de coletivo, por uma determinada espécie de pessoas que votaram nele dentro das democracias. Enquanto cientista político, ele já busca lançar luz aos mecanismos do poder, entender por que esses discursos acontecem, como eles acontecem, quais são as interações, né? De alguma forma busca esmiuçar esse poder. Diferentemente, os repórteres já buscam notícias exclusivas, furos inéditos que possam dar muito ibope a respeito da política. Então, Lula vai ser preso, Lula vai ser conduzido até a prisão, sei lá, esses furos jornalísticos, eles o interesse dos repórteres a respeito da política. Enquanto os empresários, eles buscam o quê? Denunciar cargas tributárias excessivas que têm o poder de abaixar a competitividade, ou seja, cada um busca denunciar, discursar sobre seus determinados interesses. A gente tem 4 grupos aqui, 4 grupos com interesses diferentes a respeito da política. O político, o cientista político, o repórter, o empresário. Aí o autor, Clóvis de Barros, vai dizer pra gente o seguinte, que ele vai fazer um produto, vamos dizer que é um doce, se chama política, o nome do doce. Ele vai utilizar alguns ingredientes. Ele vai falar sobre a mídia, sobre a soberania e sobre o conflito. Aí ele fala pra gente que pela mídia, cada vez mais as pessoas falam sobre política. Todas as pessoas dizem saber algo a respeito de política. Ninguém aceita ser ignorante em política. O que você falar, a pessoa ela vai dar a opinião dela, ela vai ter uma opinião a respeito disso. Então política é um negócio, vamos dizer assim, que todo mundo fala. E o autor fala, no nosso Brasil a política ela tem cada vez mais essa desesperança. As pessoas olham para a política com um olhar de tristeza, decepção, com um olhar de desespero, porque as pessoas estão desesperançadas da política. Mas aí o Clóvis de Barros traz para a gente uma questão. Por que não acreditar em algo que todo mundo fala, até mesmo os mais opositores da política, ele, na hora que está conversando sobre a realidade, sobre a vida humana, sobre a sociedade, sobre a economia, a política se insere ali no meio. Por que não acreditar em algo que todo mundo fala? É uma questão interessante de ser pensada. Aí o autor também orienta pra gente entender política, dar um passo atrás, né?
ele fala pra gente que a gente precisa de dar um recuo. E ele usa esse recuo, ele conceitua como um olhar de fora. Vamos dizer que é um recuo epistemológico, né? O que é olhar de fora? Olhar de fora é permitir você ver e ajuda a você visualizar as posições de fala, o que está por trás dos argumentos apresentados e até mesmo a circulação dos afetos que patrocinam os discursos mais apaixonados. Ou seja, você precisa de dar um passo atrás, você precisa de dar um recuo, você precisa de olhar a coisa pelo lado de fora também, ok? Aí ele vai dizer pra gente que ao mesmo tempo, olha só que interessante a sacada que o Clóvis de Barros tem, ao mesmo tempo que o autor convida o leitor para olhar a política pelo olhar de fora, e aí olhar de fora eu queria colocar mais uma coisinha aqui, isso sou eu quem estou falando, o autor ele não diz especificamente isso no livro, mas eu estou dialogando com ele. No Brasil isso é mais do que necessário. Falar sobre isso. Falar que nós precisamos de olhar a política pelo lado de fora, porque no Brasil as coisas elas se dão de uma maneira apaixonada. Política é assunto de paixão, de passionalidade, de sentimento, de afetos fervorosos, não algo para ser estudado, para ser olhado do lado de fora com algum tipo ou alguma proporção de racionalidade, entende? Então, ele vai dizer, ao mesmo tempo que o autor convida a gente a olhar a política pelo lado de fora, né, para entender a seletividade e deixar de lado essa ideia de amor e ódio, ele também diz que falar de política é falar de concordância, ou seja, logo percebe-se que política, ao falar de consenso, é falar também de senso comum. Ou seja, é impossível falar de política sem estar e falar também do lado de dentro. Isso significa o quê? Ele está dizendo para a gente precisa de ter um olhar mais baixo, a gente precisa de abaixar mais a nossa crina ao falar de política, a gente precisa de deixar mais de lado as nossas emoções, as nossas passionalidades, as nossas paixões ao falar de política, porque a gente precisa de dar um passo para trás, a gente precisa de dar um recuo para poder falar, para poder interagir, para poder ver, visualizar as posições, para entender o que está por trás dos argumentos, o que está por trás das paixões. É por isso que a gente tem que dar um passo para trás, mas ao mesmo tempo ele fala, mas falar de política é falar de senso comum, falar de política é falar de consenso, falar de política é falar de convivência, falar de política é falar do lado de dentro, porque você não está alheio a isso, né? Um politicon, um homem político, um homem social, você não tá fora do negócio. Então falar de política é falar também do lado de dentro, ou seja, falar de política é falar olhando pelo lado de fora, mas também falar olhando pelo lado de dentro. É por isso que política não é um assunto tão simples quanto as pessoas pensam. É por isso que política é algo complexo, porque nós temos paradoxos inerentes dentro da política, né? Talvez a grande questão da política seja exatamente o conflito, seja exatamente os paradoxos, aquilo que se apresenta como contraditórios, né? Então, isso é interessante de nós observarmos, porque ao mesmo tempo em que você precisa de fazer um recuo para olhar pelo lado de fora, é impossível falar de política sem estar no lado de dentro. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Foi um tanto curta, imagino que vai dar muito mais, não sei, mas mais que 2 vídeos, como eu estava pretendendo fazer, mas de qualquer forma espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pinceladas do Saber, e nós daremos continuidade aqui, ó, nesse livro, Política, nós também sabemos fazer. Até o próximo Pinceladas do Saber. Ei! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se inscreva, clique no sininho, deixe o seu like, ok? Para que você receba as nossas notificações. Comente aqui embaixo e vamos dar continuidade aí no nosso trabalho. Até o próximo. Tchau!